Olá, estamos agora no módulo 9 e com as técnicas da ampliação, né? Na aula passada vocês estiveram com a professora Ellen e ela deu a aula sobre as técnicas, né, que utilizamos para a produção desses materiais, dando passo a passo, né, que é feito todo esse processo. Então vamos retomar um pouquinho, porque a aula de hoje vai ser a ampliação do material didático para matemática. Não vai fugir muito do que ela explicou lá com relação à produção da língua portuguesa. E também não vai fugir de nenhuma outra disciplina. O que vai diferenciar mesmo é a fonte e a disciplina. A regra é a mesma para todos. Então devemos fazer o quê? Seguir exatamente, fidedignamente, as regras que a professora explicou na aula anterior. Né? Então, seguindo as normas estabelecidas e todos os critérios que constam na apostila de vocês, de ampliação, vocês seguindo passo a passo, vocês vão conseguir fazer para toda e qualquer disciplina, de acordo com a fonte que o seu aluno necessite. Então, a gente vê que é diferente, que não é uma receita pronta, né? Não é uma receita como de um bolo que você... Tem bolo que você usa 3 ovos, outro 2 ovos. Nesse não. Nesse a regra é básica, é clara e é bem objetiva. Ou você segue, para que esse material seja feito a contento da necessidade do aluno e também embasado nas normas estabelecidas. Então, o primeiro passo de todo o processo é fazer o escaneamento desse material bruto que chega na sua mão. Ou seja, o material original que chega pra gente. E aí você vai fazer o passo a passo, né? O escaneamento da letra, o escaneamento que seria do texto, né? E o escaneamento das figuras quando houver figuras. Então a gente tem aqui um exemplo do texto original de matemática, né? Como ele é na sua forma original. E aí, à medida que você vai produzindo, depois que você escaneou esse material, ele vai ficar totalmente desconfigurado, né? E aí ele vai ficar mais ou menos assim, fora da ordem, né? E aí começa o processo, né? Aí vai começar o processo. Então ele vai estar nessa forma, né? Totalmente desconfigurado, e aí você vai fazer a limpeza da formatação e adequar na fonte do aluno, colocando sempre em negrito, na fonte que o aluno enxerga, com espaçamento em meio e todas aquelas regras que foram dadas na apostila, né? De recuo da esquerda, o recuo da direita, não centralizar o título, né? Das questões, deixar sempre justificado esse material, que é a norma seguida, e a facilidade para o aluno que vai estar manejando esse material. E aí a gente tem esse material, né, que ele vai ficar dessa forma, e aí depois de feita toda essa estruturação, toda a correção ortográfica, toda a correção de fonte, de formatação, aí o aluno vai ver dessa maneira. Esse é um exemplo de uma atividade que foi feita na fonte 28, né? O aluno aí que enxerga na fonte 28. E aí seria o material pronto. Um outro exemplo, né, que eu vou dar aqui é quando esse texto fica desmembrado, né? Quando ele sai da forma original e ele vem para a gente começar o processo de formatação e ajuste de acordo com as normas. Então ele fica bem assim, ó, meio bagunçado, né? E aí você vai fazer todo o procedimento novamente, as correções de cores e aí a estruturação de fonte. No caso da matemática, nós temos um outro recurso que tem no Word mesmo, né? Se você olhar no seu Word, no lado direito, acima na tela, você vai ver que tem lá um recursozinho que você, para inserir fórmulas, para inserir equações, e aí você pode utilizar. Esse aí você só vai colocar a numeração de acordo com a fonte que o aluno enxerga, mas você tem esse recurso, né? Então não adianta você escanear, por exemplo, essa, como ela está aqui já pronta, você querer escanear ela, assim, porque ela vai ficar disforme.
né, ela vai sair, porque quando você amplia, ainda mais numa fonte como é a fonte 28, ela perde a resolução e aí não fica legal. Então, se você tem esse recurso no próprio computador, utilize-o. Aí temos aqui um exercício da matemática, né? Como ele é, quando você abre o livro, ele vem dessa forma. E aí, novamente, você vai passar pelo processo de formatação, escanear esse material. E aí você vai tirar tudo isso que está aqui, você vai tirar. Então ele formatar, ele vai limpar e ele vai ficar dessa maneira aqui. Aí você passa a fazer novamente o processo. Recuo do esquerdo, recuo do direito, centralizar o tema, justificar, selecionar todo o texto, né? Colocar em negrito, colocar na fonte do aluno, espaçamento no e-mail, nunca esquecer isso. Então, esqueceu? Vai lá na apostila, até sugiro que a apostila que a gente está fornecendo para vocês, que vocês tenham como uma Bíblia de cabeceira mesmo. Porque toda hora que você se esquecer, porque vai esquecer, tá? A gente sempre esquece. É um detalhe que a gente esquece e vai fazer toda a diferença na confecção desse material. Então, você deve seguir ali como livro de cabeceira. Então, faça a impressão desse material, dessa apostila, deixa ali na hora que você estiver fazendo essa atividade que a gente está deixando para vocês recorram a ela. Não entendi, volta de novo e olha o passo a passo. Não esqueçam, é importante seguir as normas técnicas. Porque quando vocês devolverem esse material das atividades, né, que vocês serão avaliados, a gente vai olhar exatamente se está dentro das normas técnicas que está na apostila. E aí, depois que é feito tudo isso, ele fica dessa maneira, né? Com a fonte correta, com as normas todas estabelecidas e feito a formatação, o texto original na fonte do aluno fica com essa aparência aí, tudo arrumadinho. Outro exemplo, né? Ele já pronto. Na geografia é comum a gente ver muita forma geométrica, então tem muitas figuras, né? Então sempre copiar e colar na forma que a imagem mais fica nítido para o aluno enxergar. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de 2 cones e algumas figuras de triângulo, de círculo, quadrado, enfim. Quando essa figura está no livro colorido, ela deve ser ampliada colorida. Se ela está no preto e branco, a gente vai buscar uma maneira de uma figura colorida para substituir. Por quê? Porque ela vai ficar mais nítida. Geralmente, as figuras que vêm, elas são bem pequenas. E quanto menor essa figura está na impressão original, mais dificuldade a gente vai ter, e é um desafio, para ampliar essa figura. Às vezes não vai dar certo, tá? Às vezes aquela figura que está no livro, você ampliando numa fonte 28, 26, ela vai ficar totalmente disforme. E aí, se você diminui de tamanho, aí fica ilegível para o aluno que está precisando. Mas aí tem um segredinho que a gente pode usar e que a gente recorre sempre que necessário. Recorra à internet. Como? Busque figuras iguais na internet. Vai lá no Google e coloca lá se é um triângulo, se é um cone com 5 lados, 6 lados, você busque lá, né? E aí ele vai te mostrar uma gama de imagens e aí você vê aquela que tem o melhor contraste. E a que não tiver, mas tiver nitidez, o contraste você mesmo trabalha aí no seu computador, né? Você tem um recurso para você formatar a imagem, né? Assim como você tem para recortar a imagem, melhorar a nitidez, melhorar as cores. Então, esse recurso todo você pode utilizar, né? Não deixe de utilizar. Não deixe de utilizar, porque isso facilita o seu trabalho e aí dá o que o aluno necessita, né? A visibilidade boa para ele ter um melhor acompanhamento igual aos demais colegas da sua turma. Bom, como vocês viram, não difere muito a língua portuguesa do de matemática.
né? De português vai ter mais textos, vão ter bastante figuras, né? Como a professora falou, quadrinhos, às vezes vem quadrinhos da Turma da Mônica, que aí você vai desmembrar, recortar, como ela explicou. E aí na matemática a gente vai usar fórmulas, a gente vai usar alguns gráficos, formas geométricas. Então a regra é a mesma, só vai mudar a disciplina mesmo. Deixei uma atividade aí para vocês. Não é fácil, mas também não é difícil. Ficou confuso, né? Então imagina para o seu aluno que recebe esse material sem essa adequação para ele. Então vamos fazer, mesmo que você não tenha esse aluno, vamos fazer como se fosse para o seu aluno que você tem que levar amanhã para ele esse material. Então faça com carinho, faça com bastante cuidado, seguindo as normas aí que estão na apostila. Faça a impressão da apostila que facilite o seu trabalho, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado e até a próxima aula.